Olá! Não se trata de uma campanha pelo voto nulo ou branco, muito diferente disso. Nós vamos mostrar um guia prático com 10 motivos para você, eleitor, não votar em 6 candidatos que aparecem bem colocados nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. Nem tampouco prega-se que você vote nos outros 6 não apresentados aqui. Os motivos que certamente não aparecem nas propagandas eleitorais, que nenhum deles, já que o momento é de dizerem que são os melhores em todos os sentidos. A nossa publicação dessa reportagem foi através dos currículos dos candidatos para revelar o que eles não gostam de mostrar, já que de forma ou outra depõem contra suas imagens. Tudo para que os eleitores cheguem no dia 7 de setembro devidamente convencidos de que os números digitados na urna eletrônica estão corretos. Vamos começar pelo candidato do PT, Fernando Haddad, desconhecido de grande parte do eleitorado, dependente da disposição do ex-presidente Lula para apresentá-lo. Uniu-se ao Paulo Maluf do PP, ex-inimigo público número 1 do PT, em troca de alguns minutos na propaganda eleitoral. Demonstrou não conhecer São Paulo em várias ocasiões. Em entrevista ao SBT, não soube dizer o endereço da prefeitura da capital. Foi imposto à militância petista pelo ex-presidente Lula, que deixou de lado a senadora Marta Suplicy e proibiu a realização da histórica prévia do partido. Participou da criação das taxas de lixo e da luz na gestão da Marta Suplicy na prefeitura de 2001 e 2004, quando era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças. Em gestão como ministro da Educação, houve roubo de provas e vazamento do Enem, causando prejuízo de 34 milhões aos cofres públicos e mais de 4 milhões de estudantes, colocando em xeque a credibilidade do exame. Ainda na sua gestão no MEC, gastou 1.800.000 em kit anti-homofobia. As cartilhas traziam termos considerados inadequados e até preconceituosos. Nada menos de 13 milhões financiados o guia de matemática, que traziam erros grosseiros em contas simples como 10 menos 7 igual a 4 e 16 menos 8 igual a 6. Foram impressos 7 milhões de livros. Nós pega o peixe ou os meninos pegam o peixe. Os erros gramáticos são encontrados no livro da língua portuguesa por uma vida melhor adotado pelo MEC. O material foi distribuído a 484.195 alunos de 4.236 escolas brasileiras. Em 2011, surgiu a denúncia de fraude no programa Universidade para Todos, o ProUni, com estudantes beneficiados pelo programa, mas que não se enquadravam nos limites de renda. O Tribunal de Contas da União calculou que foram mais de 3 mil casos. Agora é a vez do candidato Gabriel Chalita, do PMDB. Foi acusado de autoplágio por obter o segundo mestrado. O primeiro, em Ciências Sociais, foi defendido em 94. 3 anos depois, ele obteve o título de mestre em Direito. 75% da segunda tese é uma reprodução da primeira. Durante 20 anos, foi do PSDB, brigou com a direção do partido e rumou para o PSDB. Diante de novos desentendimentos, foi para o PMDB. Foi acusado pelo Ministério Público Federal por infidelidade partidária por ter trocado o PSDB pelo PMDB. Insiste em ligar sua imagem à da presidente Dilma Rousseff. Precisou de liminar para usar a presidente no seu programa eleitoral na TV. Está no topo da lista dos candidatos mais ricos, tendo declarado patrimônios de 11 milhões. Tem um apartamento avaliado em cerca de 4 milhões e meio e fundo de investimento que já lhe renderam 4 milhões e 800 mil. Defende que o prefeito deve ter valores cristãos para governar a cidade. Ele é ligado à Canção Nova, ala carismática da Igreja Católica. Tão logo filiou-se ao PMDB, saiu em defesa do então ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, do PT, sobre o salto patrimonial dele. Processou a comunidade Família de Deus, que repudiou seu apoio ao PT, considerado um partido defensor do aborto. Foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta compra de votos nas eleições de 2010. Inquérito foi para a Procuradoria-Geral da República. Foi investigado por suposta irregularidade na campanha de 2010. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, teria sido beneficiado por uma ação eleitoral indevida do seu primo, Fabiano Chalita, prefeito de Cachoeira Paulista, no interior. Celso Russomano, do PRB, tem Paulo Maluf como padrinho político, mesmo tendo deixado o PP em 2011 para ingressar no PRDB.
Desde que entrou para o partido, já passou por 4 partidos, o PFL, o PSDB, o PP e hoje o ESTA no PRDB. No final de 2010, votou pela urgência dos aumentos de 62% do salário dos deputados federais, que passaram a ganhar R$ 23.723,13. É acusado pelo Ministério Público de mentir sobre domicílio eleitoral e simular o aluguel de um imóvel em Santo André para disputar a vaga de prefeito da cidade em 2000. É réu desde junho, quando o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra ele. Em 98, foi acusado de exercer ilegalmente a advocacia quando mantinha um serviço plantão jurídico pelo Sistema 0900, em que oferecia orientação de seus direitos. O serviço custava na época R$ 3,95 por minuto. Em 2002, foi acusado de agredir uma funcionária do Instituto do Coração e Core e de ter danificado as dependências do hospital, mas foi absolvido pela acusação pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2010, foi autor de uma emenda para destinar R$ 1 milhão para uma ONG que preside. A prática é vedada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um relatório da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal mostra ele em um diálogo como detentor de 7 milhões em uma conta que seria operada pelo grupo de Carlinhos Cachoeira. O candidato negou qualquer tipo de envolvimento com a quadrilha. Como deputado federal, apresentou o projeto propondo a garantir a todos os congressistas de portar arma de fogo para autoproteção. Em 2010, a Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munição doou 100 mil à sua campanha ao governo paulista. Defende a castração química por meio de distribuição de hormônios que inibe o desejo sexual a presos por crimes sexuais condenados ou não. Soninha Francine, do PPS, defende a descriminalização e venda da maconha. Em 2001, foi demitida da TV Cultura ao admitir que era usuária de droga. Defende a legalização do aborto. Ela disse ter feito o aborto quando era vereadora de São Paulo e estava se separando do marido. Defende a implementação do pedágio urbano em São Paulo no lugar do rodízio, com custo diário de R$ 3. Em 2004, quando era vereadora pelo PT, fez forte oposição à Serra, mas na campanha presidencial, em 2010, coordenou o site do Tucano. Passou de odiar a admirar Serra, já tendo declarado apoio ao Tucano caso chegue ao segundo turno. Faz hoje várias críticas à gestão do prefeito Gilberto Kassab, mas em 2009 foi subprefeita da Lapa. Sempre se mostrou defensora dos direitos dos homossexuais. Defendeu Marta Suplicy quando ministra do Turismo, a petista disparou a frase "relaxa e goza", referindo-se ao caos no aeroporto brasileiro. Prometeu recolocar no centro de São Paulo famílias que moram em favelas da cidade. Pertence ao PPS, partido que foi acusado de receber propina no episódio do Mensalão do DEM. Paulinho da Força é tido como arrogante e explosivo. Foi condenado pela Justiça Federal a multa de R$ 1 milhão por improbabilidade administrativa e mau uso de dinheiro público. R$ 2 milhões no programa Banco da Terra. É a favor da legalização da maconha. Defendeu o uso do dinheiro público no setor privado na construção do Itaquerão, estádio do Corinthians, que recebeu benefícios da prefeitura. Seu filho, Alexandre Pereira da Silva, comandava escritório paralelo na Secretaria de Empregos e Relações do Trabalho sem estar nomeado para exercer a função. Alexandre pediu demissão depois que o fato foi noticiado pela imprensa. Foi ouvido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília sobre as denúncias do seu suposto envolvimento no esquema de desvio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A Justiça acatou denúncia contra a esposa dele, Elza Pereira. Foi condenado pela Justiça Federal, junto com a Força Sindical, a devolver 235 mil desviados do Fundo do Amparo ao Trabalhador, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo de ter usado a campanha de 2006 veículos do sindicato ligado à Força Sindical. Além disso, teria ultrapassado o limite de gasto da campanha, sem apresentar notas fiscais que comprovam a origem do dinheiro e teria omitido doações e despesas. Demonstrou ser contrário à implementação de ciclovias a São Paulo e declarou que a ciclovia é para matar pessoas, diante da repercussão da frase "recuou". Acusado em vários processos, tendo já sido investigado pelo Conselho de Ética da Câmara e condenado em primeira instância, ainda assim se apresenta como um candidato ficha limpa. O candidato José Serra, do PSDB,
Não tem carisma junto ao eleitorado. Votou contra a redução da jornada de trabalho para 40 horas na Constituinte. É campeão de rejeição nas pesquisas. Não terminou seus últimos mandatos. Em 2006, abandonou a prefeitura nas mãos do seu vice, Gilberto Kassab, para concorrer ao governo de São Paulo. Eleito governador, renunciou no último ano para se candidatar à presidência da República. O PSDB está no poder em São Paulo há mais de 15 anos. Em seu governo, São Paulo caiu 4 colocações no ranking de salário dos professores no país, ocupando 14ª colocação. O sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado, SARESP, mostrou no seu governo que alunos da rede pública terminaram o ensino médio com conhecimento de 8ª série. Em plena crise econômica de 2009, cortou 2 bilhões que seriam destinados a investimento de municípios. Em 2005, extinguiu o programa implantado por Marta Suplicy, que conseguiu, nos seus 2 anos de atividade, controlar focos de fogo em favelas antes de se tornar grandes incêndios. Em seu governo, o metrô foi acusado de pagar sem licitação à empresa francesa Alstom 20 milhões a mais por trens.